Vamos retomar nossa exposição de Eclesiastes. Estava ali parada há 3 meses e eu tinha deliberado voltar quando retomássemos os cultos presenciais. Então, aqui estamos nós. O projeto é ver todo o livro de Eclesiastes, do começo ao fim. E estamos aqui no capítulo 4. Ficamos no versículo 3. Eu me lembro que eu disse que é um capítulo diversificado, que fala de vários assuntos. E estamos tentando focalizar em cada assunto e procurando não misturar demais um assunto com o outro. Tanto que na última pregação nós vimos um assunto só, que foi opressão, que Salomão tratou aqui nos versículos 1 e 2 e 3. Muito bem. Agora nós vamos abordar mais 2 assuntos, é o projeto. Às vezes eu penso em fazer 2, só consigo 1. Penso em 3, só consigo 2. Mas vamos ver, eu acho que a gente consegue os 2. Que estão nos versículos de 4 a 6. Vamos ler o versículo 4. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, ou nulidade, e correr atrás do vento. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado pelos que a ouvem e nos ajuda, neste caso, com 2 tipos de pecado que Salomão trata aqui, nos ajuda, obviamente, no sentido de não cometê-los, de saber do que se tratam, refletir sobre o assunto e aumentar a nossa santificação com o Teu Espírito atuando em nós e nós tentando nos esforçar para sermos santos, porque Tu és santo. Obrigado por estes alertas aqui contidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há 2 versões para esse versículo. Há versões em que a destreza produz inveja, como, por exemplo, a corrigida, versão corrigida, Almeida, diz: também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo, que é diferente do que nós acabamos de ler aqui. Talvez menos diferente do que a gente pensa, como vou já comentar. Então, embora eu prefira a primeira forma de interpretar, essa da atualizada que eu li, e da NVI, eu vou ler também, mas eu quero comentar um pouquinho sobre essa versão que também é um tanto quanto abraçada. E, obviamente, uma não anula a outra, e não há problema quando uma passagem permite 2 interpretações, às vezes até 3, se nenhuma delas colide com algum princípio das Escrituras, embora também não seja muito comum passagens com interpretações assim tão diversas. E essa não é tão diversa assim, é bem parecida. Em suma, o que a primeira forma de entender aqui quer dizer é que a inveja, a habilidade, a destreza de alguém produz inveja dos outros. Pronto. É o que está escrito. O que, obviamente, é verdade. Tanto que, em várias partes, a Bíblia denuncia a inveja como causa
de atitudes horríveis de pessoas contra o seu próximo, inclusive assassinato. Caim teve inveja da condição de Abel junto a Deus e o matou. Os irmãos de Jacó tinham inveja da habilidade de Jacó com os sonhos, em conseguir o amor do pai mais do que eles, e de alguma forma José conseguiu algo que os irmãos invejaram muito, não chegaram a matá-lo diretamente, mas quase, e fizeram uma desgraça. E terminou indo para o bem, mais uma desgraça. Fizeram com o irmão. Interessante, irmão com irmão, segunda vez, né? Saul, com inveja do sucesso de Davi, não só o sucesso militar, mas o sucesso entre as mulheres de Israel, que cantavam e louvavam os grandes feitos do jovem Davi, o que causou uma inveja terrível por parte de Saul. As autoridades religiosas em Jerusalém, com inveja da fama de Jesus diante do povo. Então, o resumo é muito claro: a inveja é pecado grave, a ser evitado a todas as custas pelo crente, por qualquer pessoa, mas o não crente não está muito preocupado com evitar esse tipo de... evitar pecados de uma maneira geral. E extremamente perigoso, porque a inveja pode causar você a agir de maneira que talvez você não pensasse que agiria. Eu jamais faria desta forma. Será? Se você se deixar dominar por uma inveja mesmo, que vai se arraigando e crescendo no seu coração, será? Você poderá resistir? Os irmãos de José se arrependeram terrivelmente, depois olharam para trás e disseram: o que nós fizemos com o nosso irmão? Então você é capaz, sim, eu sou capaz, sim, de coisas inimagináveis por causa da inveja. Muito cuidado com a inveja. Indo agora para a versão que eu li, que inclusive combina com a Nova Versão Internacional, a que eu li diz: todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. E a NVI diz: descobri que todo o trabalho e toda realização, em vez de destreza, realização, surge da competição, em vez da palavra inveja, tem competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Diz lá a NVI. Eu acho que essas duas interpretações, elas mostram partes de uma mesma verdade, e, num certo sentido, elas se complementam. A destreza, a habilidade, leva a um tipo de sucesso, de se dar bem, no sentido de conseguir algum tipo de situação, de coisa, e o outro fica com inveja. Essa é a primeira interpretação. A segunda entra daqui para frente. A inveja vai lhe dar vontade de competir. Aí entra a segunda forma de pensar. Porque vai aplicar agora, com vontade de competir com o outro, toda a destreza que você pode empregar para poder competir, igualar e, melhor possível, superar o outro. Esse é o ângulo dessa segunda maneira de ver. Eu estou chamando de segunda, não tem a ordem certa. Então, eu vou me concentrar nesta que eu li aqui, que está na nossa versão, e que Salomão, então, nessa hipótese, estaria realçando um aspecto da inveja, que é grande culpado, esse aspecto, pelo funcionamento das engrenagens perversas que fazem mover esse mundo pecador. O quê? Que muito do que se produz neste mundo é fruto
é alimentado por inveja, que dá vontade de igualar o outro, de competir com o outro ou até, como eu falei, de ultrapassar. Isso certamente está presente nas vidas das pessoas mais do que elas talvez pensem nas nossas próprias. A moça compra uma blusa que ela olhou na vitrine durante meses, aí se esforça, junta o dinheirinho dela, aí compra a blusa em 4 prestações. Aí quando, de noite, ela vai para um evento, aí vê uma colega com uma blusa mais bonita do que a dela. E pergunta onde foi. E já vai tentar conseguir um jeito de economizar mais um pouco, agora que já está pagando em 4 vezes, e a blusa da outra foi mais cara, porque é melhor, mas compensa, e quando vê já está querendo dar um jeito de conseguir, porque viu na outra. Isso é um exemplo elementar, quase infantil, embora muito real, de um processo, de um tipo de comportamento que nos atinge, que entra em qualquer área da nossa vida, é o celular. O celular que você vê são os megabytes, o tamanho da memória, o tamanho da tela, qualidade da tela, o tamanho da câmera embutida que vem. Aí vem o carro e a casa, empresas são geridas muitas vezes assim, cargos públicos, brigas na política, e depois tem nações inteiras, com inveja uma da outra, e querendo dominar a outra, e querendo impedir o crescimento da outra, e leia um pouco de história, para vocês verem isso funcionando aqui, em todas as escalas que se possa imaginar desta terra. Então, Salomão aponta para um problema realmente nevrálgico, importantíssimo do comportamento humano, o que a inveja faz, provoca no homem produzir. É evidente que isso não explica todo e qualquer trabalho ou atividade humana, não quer dizer que qualquer coisa que qualquer pessoa faça é por inveja. Passou num concurso, é por inveja. Colocou uma empresa e está tendo sucesso, é por inveja do outro que tem mais ainda. Não significa. Fez uma poesia, é inveja do outro poeta. Claro que não. E precisamos, inclusive, aprender, e eu tenho tentado mostrar isso, o livro de Salomão, ele coloca coisas, e muitas vezes ele não explica os detalhes ou as exceções, tanto que às vezes constrange, ele dá a impressão que diz uma coisa absolutamente geral. Provérbios é um pouco assim também, que a gente tem que ter cuidado e dizer, não, peraí, isso aqui é um princípio, é algo que ocorre bastante, mas não que abrange toda e qualquer situação na vida humana. Não é assim. Desse jeito nós vamos interpretar de maneira muito errada. Provérbios, Salmos, Eclesiastes, o livro de sabedoria da Bíblia de uma maneira geral. Então, isso não explica todo e qualquer trabalho que se faça aqui neste mundo, mas que explica grande parte, sim. Inclusive, talvez inconscientemente. Talvez o homem nem se dê conta, eu digo o homem é a pessoa, o ser humano, não se dê conta do quão está influenciado pela inveja ou pela vontade de ser como o outro, como a outra, em várias áreas, como já falei. Então, tanto uma maneira de enxergar, como eu já coloquei, que é perigosa, porque leva a você a praticar coisas terríveis por causa da sua inveja, tem a aplicação, essa aqui também, da questão
de que a inveja, de uma maneira ou de outra, é pecado. Eu quero ler algumas passagens para martelar mais na nossa cabeça. Eu acho que qualquer criança que for educado de acordo com as Escrituras vai citar a inveja como um dos primeiros pecados. Então, todo mundo sabe aqui, não tem novidade nenhuma, mas é muito importante nós pararmos aqui e acolá, especialmente, é uma das grandes vantagens de se expor um livro inteiro, é que o que está naquele livro bíblico, foi inspirado pelo Espírito Santo e é digno de que se pare, estude, aplique, aprenda. Isso aqui não é muito importante, não devemos fazer assim. Quando vamos para uma mensagem temática, corremos o risco, então, sim, de dar valor aos assuntos. Não, eu vou escolher pregar sobre o assunto tal, o tema tal, porque isso é mais importante do que o tema tal ou tal. Esse é importante. Às vezes, fica muito nesses temas mais básicos, mais cruciais, e deixa algumas coisas de lado, de acordo com o julgamento do próprio pregador, do próprio estudante das Escrituras, do próprio expositor, e tem coisa que ele mal fala, isso aqui não é muito importante. Talvez uma seja inveja. Não, tem coisa mais importante para usar o púlpito, a salvação em Cristo, o perigo do pecado, o inferno e tudo mais, a humildade do crente, o serviço cristão, tanta coisa. Não, inveja qualquer um sabe, um menino desse tamanho sabe que inveja é pecado. Pois bem, deve saber e é bom saber mesmo. E você, marmanjo, também sabe, há muito tempo, e você, mulher feita, que é pecado, ter inveja, pois é e tal. E como é que está? Como é que está seu coração com relação a isso que você conhece tão bem? E quanto melhor a gente conhece um assunto, quanto mais arraigado está na nossa mente, às vezes no coração também, mais perigoso é de nós tratarmos aquilo como um dado técnico. Inveja é pecado. Então, mas não fica atento para as nuances daquele pecado. Qualquer pecado tem nuances, tem sutilezas, e é trabalhado com maestria absolutamente maligna por parte do diabo, sutil. Às vezes a gente tem aí aquela coisa grande na cabeça, inveja é pecado. Está ali alimentando algo que talvez você próprio iria, não, isso não é inveja não, então, olha, mas só quem vai dizer isso é a sua consciência. O máximo que o pregador pode fazer é alertar, alertar, alertar. É você que vai cuidar disso diante de Deus, não tem outra pessoa que possa. Provérbios 14, 30, vamos rápido aqui nessa leitura, só quero dar uma pequena panorâmica para nós nos lembrarmos dessas passagens que são razoavelmente conhecidas, pelo menos o assunto, como já comentei, é bastante sabido de que é pecado ter inveja. Então, Provérbios capítulo 14, versículo 30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Duro, né? Capítulo 27, versículo 4. A inveja vai fundo, a inveja corrói, a inveja come por dentro. Provérbios 27, 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Está vendo? Quando a inveja resolve impulsionar aquele que está sob as suas garras, ela faz miséria na vida daquela pessoa. Que é uma das formas de se interpretar o que Salomão diz, como eu coloquei aqui, especialmente a primeira parte. E aqui está o provérbio dizendo. Ele compara com o furor, a ira, o ódio, a raiva, que é perigoso, você tem alguém com muita raiva na sua frente, mas pior é ter alguém invejoso na sua frente. Curioso. Novo Testamento, Gálatas 5 e 26.
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ele aqui não trabalha na malignidade da inveja, apenas diz, cuidado com ela. Então, um aviso aqui do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer, coloque aí sobre a inveja. Agora, é normal, claro, o desejo de progredir na vida, de querer melhorias, mas esse desejo precisa ser alimentado por motivos corretos. Essa é a questão. E esse é o perigo de entrar o pecado da inveja. Porque há limites em que o desejo de progredir, até o fato de estudar um concorrente, dizer que ideia boa, isso aqui, estudar o ramo em que faz parte, em aproveitar uma experiência de alguém, uma ciência faz muito em cima da experiência do último e vai avançando na medicina, avançando na biologia, avançando em todas as áreas. Há algo de normal, de correto, de aproveitar a experiência do outro, de examinar e de progredir. Ninguém abre um negócio para quebrar. Pessoa normal. Eu comecei uma empresa, pequena empresa. Qual é o objetivo ali? Quebrar. Você tem ido a algum médico recentemente? Você está bem? Porque não tem sentido. Qual é o objetivo da sua empresazinha que você acabou de montar? Ela me sustentar, a minha família e progredir. É normal, e eu faço um curso, me apaixono pelo assunto, de direito, de engenharia, ou seja, o que for, e gosto daquilo, e vou avançando, e vou estudando, e vou progredindo, e faço um aperfeiçoamento e outro. Tudo bem, isso é progresso, isso é destreza, usando a mesma palavra, isso é habilidade em jogo. Todos nós estamos sempre colocando as nossas habilidades na prática e tentando usar, inclusive, a melhor habilidade ou as melhores habilidades que Deus me deu. Tudo bem. Mas quando entra na motivação, esse é o perigo. Porque muitas vezes não se percebe a entrada desse elemento pernicioso, que é a questão de querer ser melhor, de querer igualar, derrubar. O problema é que, às vezes, no comércio, e sem falar na parte militar e tudo, mas em nações, mas começa, às vezes, numa batalha aqui, o outro que vai perdendo e vai vendendo menos, e vai dando menos lucro, e pode quebrar mesmo. Então, que é meio predatório, o próprio livre comércio e tudo mais, tem seu aspecto. Mas cada um vai ter que cuidar do seu próprio coração. Por que você está fazendo isso? Qual é o seu propósito? É complicado. Porque se um crente deixa de querer também, por outro lado, deixa de querer competir no ramo com seus concorrentes e tudo, entra naquela situação que eu coloquei. Então, vai quebrar. Não adianta. O mundo é complicado, irmãos. É por isso que eu vou, viro e mexo e volto para o mesmo ponto. E acho que vou voltar cada vez mais para esse ponto. É correr para Deus e dizer, Senhor, me dá aqui os limites. Eu quero ser um concorrente leal no mercado, na praça, no meu negócio, pequeno ou grande, leal, mas onde começa a lealdade e é onde termina para virar uma briga de mercado, baixar meu preço.
Aí o outro não aguenta. Eita, senhor, eu não sei. Por outro lado, eu quebro. E vou parar de sustentar minha família. Eu estudei para isso, para construir, para ser médico, para ser aquilo, mas é complicado. Onde entra a misericórdia, onde entra a compaixão em tudo isso, é muito complicado. Mas, seja como for, a inveja é um elemento que deve estar sempre sendo posto diante de Deus. Senhor, eu estou exposto à inveja do meu irmão, que tem mais carinho, sei lá, do meu pai, da minha mãe, inveja do vizinho, porque o outro vizinho gosta de brincar mais com ele do que comigo, gosta de jogar mais bola com ele, porque eu não sei jogar bola direito, e o outro sabe. E eu tenho inveja do outro, porque faz mais gol do que eu no futebol. E o outro estuda muito menos do que eu e tira média 9,5. E eu tirei só 9,2. O problema é que eu estudo para me acabar. E o outro, eu sei que não estuda tanto e goza muito mais da vida do que eu, aí e tal, e é fogo. Todos vocês conhecem isso aí. Então, a inveja está no seu calcanhar, desde que você se entende de gente. Como eu disse, e de dentro de casa, muitas vezes. Então, tenha cuidado, esteja atento e saiba discernir com sabedoria de Deus os limites. Você vai errar aqui e ali, não tem perigo que não vai deixar de errar, não tem problema. Chega para Deus, confessa a Deus, pede mais sabedoria ainda e toca para frente. Então, é normal esse desejo, mas cuidado com a motivação. Eu quero ganhar muito dinheiro, que já é uma afirmação bem complicada, que eu não vou trabalhar nela. Daria, eu acho que uma conferência inteira. Qual é a sua expectativa de vida? Ganhar dinheiro. É bem complicada essa afirmação aí. E eu não vou aprofundar, porque aqui eu posso ir longe sem sentir. Mas tudo bem. Quero ganhar muito dinheiro. O muito ainda piorou mais, né? Mas por quê? Porque eu quero mostrar que eu vou ser o mais rico desta família. Vou mostrar. Meu avô teve alguma coisa, quebrou, meu pai tentou, e meus irmãos e tal, mas eu vou mostrar que eu vou construir uma fortuna maior do que eles todos e ainda vou sustentar um bocado deles. Ainda virá muito irmão na minha porta pedir ajuda, irmão de carne, sangue, pedir ajuda, irmãos que passaram dificuldade comigo lá com papai e mamãe. Mas eu quero mostrar que um saiu assim, eu vou ajudar meus irmãos, meus primos, não tem problema nenhum. Não vou humilhar nenhum deles, mas eu quero ter o prazer de ser o melhor da família. É bom ter muito cuidado, porque você olha para pessoas ao lado que fazem assim, sabe de pessoas que saíram do zero, ficaram ricos e ajudam, e por isso mesmo são paparicados, são adulados e tal, e começa a olhar para pessoas assim, ler biografias de gente assim, e começa a dar um negócio, e esse negócio chama-se inveja, e eu vou querer ser assim. Então, uma motivação muito ruim. Eu comecei meu negócio, não sabia nem que ia dar tanto certo, mas deu, já tinha um filial depois tinha outra. Aliás, eu fiquei pensando, eu nem sabia, mas eu olhei assim e eu estou em terceiro lugar no estado de faturamento, no meu ramo. Aí me deu uma ideia. Quero ser o 1. Quer ser o 1? Eu quero. Já estou no 3. Não era nada outro dia e fui crescendo. Sou o terceiro. Vou querer ser o 1. Por que você quer ser o 1?
Vamos supor que você chegou a ser o terceiro, sem essa coisa correndo no seu coração, realmente vontade, admitamos, saudável, de competir, de crescer, de colocar o seu negócio honrado, e foi expandindo e tal, ótimo! Aí, de repente, algum dia você acorda assim, do terceiro, não. Primeiro. Aí já começa a ficar longe o desejo inicial de botar um negócio para sustentar a sua família e tal. Acho bonito o irmão fulano na igreja, diáconozão, não sei quantos anos, eleito todo ano, querido na igreja, respeitado. Ele fala, o pastor, assim, ouve. Vou querer ser assim. Ah, vai querer ser assim. Eu vou querer ser mais do que ele. Mais influente na igreja do que o irmão fulano. Eu vou devagarinho, eu não tenho pressa. Mas eu chego lá. Eu quero ser o diácono mais influente na minha igreja. É um objetivo meio estranho. Agora, se é um motivo santo, é o que quer mais servir, o mais humilde, tudo bem. Mas você está vendo como está fina a linha aí, em que entrou na sua cabeça que o irmão fulano tem, pelas habilidades dele, pelas virtudes dele, pelas destrezas dele, ele tem uma condição tal que você achou bacana e está querendo também. Aliás, também não, você quer mais. Então, exatamente o que Salomão diz aqui. Aí você vai se tornar um diácono para competir com o outro. Completamente errado. Vou deixar isso com vocês e vamos para o segundo e último assunto da pregação, deixando aí que a inveja, o assunto da inveja mexa um pouco com cada coração e você seja reanimado a pensar nisto e olhar, simplesmente olhar, estar mais atento, fazer um balanço. Como é que está esse assunto no seu coração, seus propósitos, seus objetivos, ok? Terceiro assunto, preguiça. Pastor, esse aí não tem nada a ver comigo. Tá certo, então está dispensado. Eu acho que você não é arrogante a esse ponto, né? Espero que não. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 5. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Vou parar aqui. Depois eu explico por que eu parei aqui. Mas eu pretendo ainda explorar os 6 hoje. O alvo aqui é o preguiçoso inveterado. E até com um toque de humor, talvez um humor um pouco negro de Salomão, ele come a própria carne, esse preguiçosão aqui. Porque ele se recusa a buscar alimento. Então, alguns acham que é uma metáfora meio grosseirona, como é típico, era típico daquela época, e de chocar, né? E ele não tem o que comer, com um pedaço do braço dele, tudo. Então, como eu disse, é uma metáfora um tanto quanto irreal, mas que choca. Pode ser. Outros acham que é mais fino, é que ele se consome. Ele não tem muito o que comer, não trabalha, não ganha nada, então ele se consome. Ele vai consumindo as vitaminas dele, as energias dele, ele vai se autoconsumindo. Alguns acham que pode ser por aí, que é um bocado de... Aí já é mais fino. Que pode ser também. Todo mundo sabe que quem não come emagrece, até morrer, inclusive, de fome. Então, e por que emagrece? Porque está consumindo o que tem de energia, de gordura e etc, etc. É interessante que Salomão não chama esse cidadão aqui de preguiçoso.
ele chama de tolo. Então ele foi direto ao ponto. Todo preguiçoso é tolo, porque é óbvio que ele vai ter grande necessidade de se sustentar a si mesmo e, no caso de ter família, a sua família. E, incrivelmente, tem preguiçosos de marca maior que conseguem convencer uma mulher de que será um bom marido. E a mulher casa. Quando vê, está casada com quem? Com o preguiçoso que já era antes. Aí vem um filhinho, aí vem 2, aí vem 3, hoje vem, acabou por aí, mas antigamente vinha 4, 5, 6, 7. Aí está a casa cheia de menino, o camarada lá, sem querer trabalhar, que já era assim. E a pobre da mulher vai ver onde é que ele entrou. Então, é um tolo, porque ele casou sabendo que não gostava de trabalhar e que ia ter problemas gravíssimos, não só mais com ele, mas com a mulher e os filhos. A mulher, que eu estou colocando aqui também, cometeu a sua ingenuidade, mas o foco é no próprio. Então ele vai passar por toda série de privações e problemas por causa disto. A preguiça é algo mais profundo e mais grave do que possa parecer, porque na realidade ela é uma recusa em fazer o que Deus ordenou depois do pecado de Adão. Vale a pena voltar lá, eu posso ir só. Se quiser, eu vou só ler e voltar para cá de novo. Mas está lá em Gênesis, capítulo 3. No suor do teu rosto comerás o teu pão. É ordem. Não é sugestão, não. Daqui para frente é o que está valendo para a raça humana inteira. Começando com o próprio Adão, que estava na frente de Deus, e Eva. Comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltará. Mas antes ainda diz, no 17, visto que atendeste à voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então, passou a ser um princípio divino, é ordem de Deus trabalhar. Quando um pai diz para um filho que não quer estudar, já mostrando uma tendência provavelmente nessa direção, às vezes é porque o filho não gosta muito de estudar, ele é muito literato, acadêmico, sei lá, mas gosta de trabalhar noutra área, tudo bem, é outro assunto. Mas, de uma certa forma ou de outra, o trabalho de um menino, de uma criança, o trabalho, a obrigação é o estudo, embora não esteja ainda ganhando o pão com o suor do rosto gasto no estudo. O pai é que está gastando o seu suor para ganhar o pão e levar para o filho. Mas é um ciclo, que já já o filho vai crescer e ele vai então sim derramar o seu próprio suor para comer o seu próprio pão quando sair da casa do seu pai. Seja como for, quando um pai diz, vai trabalhar, você precisa fazer seu trabalho, ou seja, o estudo, ou seja, o seu trabalhozinho mesmo que você já arranjou ali na mercearia do vizinho para ganhar uns trocados, vá trabalhar, vá trabalhar. Quando o pai diz isso, ele está repetindo o que Deus mandou. É corretíssimo, está certo? E a Bíblia é implacável com o preguiçoso. Provérbios 13 e 4. O preguiçoso deseja e nada tem. Mas a alma dos diligentes, ao contrário da preguiça, os que trabalham, se farta. Olha aí o contraste. Passem algumas páginas para o capítulo 20, versículo 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega, na colheita lá, procura
e nada encontra. Claro, ele não plantou, não lavrou, não fez nada, de nada, não adianta procurar. E o inverno é duro, é difícil, não vai. 21 e 25. O preguiçoso morre desejando. Veja como as palavras são duras. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Dá pena um pai que tem um filho desse, ou uma filha, porque vai ser difícil, talvez impossível, botar esse menino, ou essa menina, ou depois esse rapazinho, essa mocinha, para trabalhar. Não vai. 24, 30 em diante. Passei pelo campo do preguiçoso. Olha, ele tem um campo, rapaz. E junto havia do homem falta de entendimento, do tolo. Interessantíssimo. Aqui, preguiça e tolice junto. Salomão, lá em Eclesiastes, não falou nem a preguiça, como eu disse. Lembra? Olhou logo o aspecto de tolo. Aqui estão juntos os dois conceitos. Preguiça e tolo. Não tem entendimento. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falta do entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos. E sua superfície coberta de urtigas. E o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Veja as atividades dele. Dormir, toscanejar e cruzar os braços. Ele muda de atividade assim. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Por preguiça, muitos pobres continuam pobres. Preguiça é um mal terrível. Eu estou muito longe de dizer aqui que todo pobre é porque é preguiçoso ou não quer trabalhar, ou coisa assim. Se não fosse, sairia da pobreza, basta trabalhar e tal. Eu não faria uma afirmação tão inconsequente dessa, vã, inclusive não verdadeira. É claro que existem pobres extremamente dispostos ao trabalho, alguns que com muita dignidade conseguem sobreviver e manter sua dignidade, casam, pode até continuar pobre, mas, repito, com dignidade, honestidade, cria seus filhinhos na dificuldade e continuam pobres e tentam, não conseguiram muita condição, alternativas, viveram pobres, morreram pobres, dignos. Tudo bem. Passou riqueza de princípios para os filhos. Cheio, o mundo está cheio de pessoas assim. Claro, alguns pobres também conseguem, de uma forma ou de outra, pela própria destreza mesmo, como disse Salomão lá, mais uma soma de fatores, oportunidades e tudo, ele vai vencendo e termina realmente influente na sociedade, ou como um cientista, ou como um empresário, ou como um político, mas termina sendo respeitado e como se diz, uma projeção espetacular, do zero lá a muito alto, em termos materiais / humanos, aqui. Tem de todo jeito. E tem também aqueles que são levados pela própria preguiça a continuarem pobres. Uma coisa, muitas vezes, estimula a outra. A dureza da vida, e certamente a dureza de um pobre, é reforçada pela própria
pelas próprias barreiras que são impostas, em termos de oportunidades e tudo mais, mas aí quando junta essa dificuldade para vencer, como se diz a expressão, vencer na vida, quando junta com o espírito mesmo de preguiça e de tolice, de não fazer nada e tal, se perpetua, o que é uma pena. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. No fim do 10 diz, contudo vos exortamos, irmãos, estou em 1 Tessalonicenses 4 e 10, na parte do meio. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Curioso isto. Trabalhar com as próprias mãos. Parece que tinha pessoas lá no meio de Paulo que não estava trabalhando. E é curioso, é que alguém só pode trabalhar com as próprias mãos, num certo sentido, né? Mas tem gente que gosta de trabalhar com as mãos dos outros. Vamos dizer de outra forma, gosta de colher os frutos do trabalho das mãos dos outros. É isso aí que quer dizer. Trabalha com as próprias mãos. Não pelos outros, não usufrua do fruto do trabalho dos outros. E o mais forte mesmo vem em 2 Tessalonicenses 3 e 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Urre. Essa é forte. Forte. Direto ao ponto. Sabe o que significa isso? Paulo poderia dizer com a mesma forma. Quem não quer trabalhar, morra. Porque quem não come, morre. É isso. Quem não quer trabalhar, morra. Duro, forte. E estou só lendo, gente, o que está escrito aqui. Interessante que é irônico o que Salomão diz, porque o tolo do exemplo lá de Salomão, em Eclesiastes, até que não discorda disso. Parece que ele não quer incomodar ninguém e come a própria carne. Só que, como eu disse, é um humor negro, porque é metafórico. Ele não vai comer a própria carne, literalmente. E na hora que ele for comer a própria carne, em termos internos, consumindo a si próprio, os outros vão ver, os parentes, os amigos, é onde Deus nos acuda, e vai e vem, e vão dar comida para ele vai desfalecer, leva para o hospital, e reanima, e dá comida. Claro, vai acabar sendo assim. A não ser que ele esteja abandonado debaixo de uma ponte lá, ou no meio do mundo, que acaba morrendo mesmo, mas se ele tem ao menos vizinhos, ou tem parentes, se tem alguém que se preocupa um pouco com a parte humana da misericórdia, obviamente, talvez chateado, e cuidar de alguém que não trabalha, um tremendo de um preguiçoso, mas, a rigor, o que Salomão está dizendo aqui é que ele diz lá, eu não vou trabalhar, eu vou comer a mim mesmo, vou me consumir. Negócio patético. Acaba sendo patético. O resultado de uma atitude, uma vida preguiçosa. Versículo 6, eu parei porque ele é um pouquinho complicado por causa de um verbo que não se tem certeza absoluta de que ele está lá. O verbo dizer. No início do versículo 6 do capítulo 4, voltando a Eclesiastes. Então, o 5 diz, o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo. Alguns pensam que é assim, o tolo cruza os braços e come a própria carne, ponto.
Melhor é um punhado de descanso. Isso muda bastante a maneira de ver. Então, há duas versões. Primeira, não há o verbo dizer no versículo 5, no final do versículo 5. Então, as palavras seriam de Salomão, que exorta, então, a moderação. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Ponto. Sendo assim, agora eu vou dar meu conselho, é moderar. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. É como se Salomão estivesse exortando agora, depois de dizer como é que o tolo preguiçoso faz, não trabalhe exageradamente, não precisa trabalhar exageradamente a ponto de ficar com as mãos cheias numa rotina sem sentido, tola, ocupada demais, e nem ficar de braços cruzados sem trabalhar, consumindo a si mesmo. Melhor se contentar com apenas uma mão cheia, mas com tempo para descanso, para aproveitar a sua vida, como Salomão, inclusive, fala muito nisso. Eu não creio que essa seja eu não tenho profundidade para discutir a ausência ou a presença nos originais e tal de um verbo, o verbo dizer no caso. Mas, quem interpreta assim, cita duas passagens para dar base a isto. Mas, quando essas passagens falam lá, o problema não é preguiça, é inquietação, é ódio. É melhor lugar que tem pouca comida do que ter ódio, é melhor lugar do que ter paz, do que ter briga. Então, o assunto não é preguiça, é outro assunto. E eles baseiam essa interpretação assim. Então, pessoalmente, eu me inclino mais, mas aí realmente cada um escolhe a sua forma de pensar, não estou defendendo uma nem a outra. Mas eu acho que tem, na minha concepção, mais sentido, não que essa não tenha, porque tem também, que há o verbo dizer aqui sim. Ou seja, quem está dizendo? O tolo. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo. Então, o tolo está justificando a sua preguiça. Seria outra forma de interpretar. Ele está explicando. Quer dizer, tem gente que justifica a própria preguiça. Tem gente que justifica matar pessoas, grupos, nações. Tem gente que justifica estuprar uma criança. Tem gente que justifica tocar fogo numa pessoa que está pedindo esmola numa praça. Tem gente que justifica tudo, qualquer coisa. Então não se admire de ter gente que não move uma palha e justifica. Quer dizer que o preguiçosão aqui vai se justificar. Nessa hipótese, é isso mesmo. Ele é meio filósofo. Se isso é a forma dele se justificar, ele é meio filósofo, esse preguiçoso aqui. Porque ele está dizendo assim, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Parece que ele já descobriu que a vida é correr atrás do vento. E acha que não compensa. De fato, Salomão já disse várias vezes que a vida embaixo do sol é nulidade e correr atrás do vento. Até aqui, o preguiçoso está certo. A vida embaixo do sol não tem muito sentido, não. É muito esquisita. Muita injustiça. É o que Salomão está dizendo o tempo todo. Embaixo do sol não tem muito sentido. Então o tolo vai dizer, a vida não tem sentido. É um corre. Parece que quanto mais trabalha, mais angústia. E mais se cansa, e mais morre. Não. Trabalhando aqui, feito doido, eu vou descansar.
e vou curtir minha vida sem trabalhar. Então, ele partiu de um pressuposto correto, que a vida é correr atrás do vento, embaixo do sol. Quem está atrás de uma filosofia equilibrada de vida, que tenha sentido, tirando Deus do contexto e olhando por baixo do sol, já não estou nem na metade do livro, mas já disse isso dezenas de vezes aqui. Porque Salomão diz, quem procura isso não vai encontrar, não tem sentido. Insegurança, perigo, injustiça, tudo que não presta, opressão, violência, ele vai falar muito ainda até o fim do livro de Salomão. Então, que é assim é. Não trabalhar não. A conclusão que ele chega é que está errada. Na cabeça dele pode ter até lógica. Vou me esforçar e morrer, trabalhar para uma coisa que não tem sentido, vai todo mundo para a cova mesmo, todo mundo morre, tudo. Não, não. O problema é a conclusão que ele chega. Por isso eu não vou trabalhar. É melhor ter mãos vazias e descansar do que estar com uma mão cheia aqui. Mais ou menos isso. Aparentemente é a teoria do preguiçoso profissional. O problema, o erro dele é que, independentemente do que ele acha da vida, da filosofia está certa ou está errada, das pressuposições que ele está fazendo, independentemente disso, ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Não adianta pensar, raciocinar, argumentar. É fato. Não é opcional. É questão de sobrevivência e de dignidade. Mas eu posso sobreviver do Estado. Que é o grande problema da teoria esquerdista, exatamente, é que num extremo alimenta a ideia de não trabalhar e o Estado que me alimente. E aí o Estado adquire um poder gigantesco sobre indivíduos que ele enche a boca de comida. E é um grande problema. Seja como for, não vou discutir política aqui, mas ele diz, eu não vou trabalhar porque não compensa, mas você tem que comer. Eu como. Como? Do Estado, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do vizinho, eu como, eu dou um jeito. Eu como papelão misturado com o resto de comida, vou lá e pego do lixo. Eu estou aqui, 40 anos de idade, 50, estou vivo. E eu acho que eu não morro de fome, não, já peguei o jeitinho. Está errado. Está errado, isso é um pecado grave. Porque está desobedecendo uma ordem de Deus. Tudo bem, uma maldição de Deus depois do pecado, mas não importa, é uma ordem de Deus e passou a ser um princípio. Então é uma questão não só de sobrevivência, porque ele pode dizer assim, não, sobrevivência não, você está vivo, eu também estou. Quer partir para uma briga ali, capaz de bater em você. Estou bem. Então não é sobrevivência, não venha com essa. É, realmente. E nunca roubei nada. Não roubei. O que eu como, me dão. Rapaz, a forma de você tá... Mas eu não roubei. E não diga que não é sobrevivência. Tá bom. Então diga que é questão de dignidade. Dignidade humana. Não tem quem não diga que é. Ou não tem quem diga que não é. Porque é. É uma questão de dignidade. Então, quando esse filósofo aí, profissional, de não trabalhar, argumenta, ele está pisando em certas coisas completamente básicas. E é o fato, como eu disse, então, sobrevivência, muitas vezes, não sempre, ele já provou, mas questão de dignidade e, principalmente, obedecer à ordem do Criador. Tem que trabalhar. Claro, cada um na sua condição, cada um da maneira que pode, é óbvio. Então, eu quero encerrar sugerindo, lute contra a
preguiça. Pastor, o senhor está me confundindo com um camarada desse? Não. Não falo de uma preguiça crônica, talvez filosófica, quase como um estilo de vida. Eu acho que eu nem conheço gente assim. Não tem ninguém aqui assim, não conheço gente assim. Não tanto, né? Alguns, mais ou menos, mas não tanto. Não conheço. Mas existe. E basta você dar uma voltinha pelas ruas, que eu sei, que já ouvi, já li, a quantidade de pessoas que vivem assim mesmo. Eu conversei com pessoas que conhecem mesmo, já vivenciaram isso, de se reunir com grupos que fazem parte de uma filosofia de vida de viver sem trabalhar mesmo. É sério, fiquei impressionado, inclusive. Seja como for, porque você não é assim, graças a Deus, não pense que você não tem nenhum problema com a preguiça, que já é um extremo que pode levar a um certo perigo. Não, isso não tem nada a ver comigo, isso aí tudo que o pastor disse aí. Pode ser que a preguiça lhe atrapalhe mais do que você pensa. Eu não estou falando de preguiça para namorar, para jogar futebol, para jogar videogame, para comer uma pizza das boas. Alguém aqui tem preguiça para isso? Estou falando, obviamente, em coisas que demandam esforço. Uma atividade levada a sério, como estudante, como profissional, trabalho que ele compete produzir naquele contexto da sua vida, o trabalho extra-profissional, ou seja, que ultrapassa, que vai além do seu tempo gasto no profissional, no caso do estudante, o estudo, no caso de um trabalho já de alguém de mais idade, o trabalho em si, mas que vai além disso. No caso do crente, o trabalho na igreja. Você acha que se nós fôssemos ver por que grande parte da massa, da capacidade de serviço dos crentes que fazem uma igreja, do rol de membros da igreja, que essa energia ali, apenas um pequeno potencial, é transformada em trabalho efetivo na igreja? Você acha que se nós fôssemos fazer uma lista, ou se Deus fosse fazer uma lista, melhor dizendo, você acha que a preguiça não estaria em lugar nenhum? Você acha? Eu vou repetir a pergunta. A igreja tem a seu favor, a seu serviço efetivo, um potencial, infelizmente, creio eu, pequeno, modesto, comparado com o potencial total de trabalho extra-profissional que os crentes membros daquela igreja têm. Isso significa dizer que há um percentual grande de trabalho não aproveitado, trabalho de crentes, de filhos de Deus, que não transformam o seu tempo extra-profissional em serviço efetivo na igreja. Mas como é que pode? Não, mas tem os meus motivos. Cada um tem seus motivos. Ok, vamos alistar. O que eu estou dizendo é isto. Vamos alistar, vamos. Primeira coisa, saúde. Tá certo. Segundo, moro a 15 quilômetros da igreja, embora eu não estou falando de trabalho na sede, mais envolvido com. Mas vai lá, moro muito longe, trabalho 3 expedientes, tenho uma mãe idosa e doente para cuidar. E tá. Vamos lá. Então, fizemos a lista aqui. Você acha que nesta lista não ia entrar preguiça? Ia. Não tenha a menor dúvida. Ia. Agora, se entrar na sua lista, no caso de você não estar dando o que você pode, dentro das suas condições, para o serviço efetivo na igreja, se é seu caso, e você vai pensar na sua lista,
não estiver lá a preguiça, mas os outros motivos ou outros ainda que eu nem citei, isso é com você, não sou eu que vou dizer. Mas não seja ingênuo, a ponto de que você não tem perigo de ter de incluir, por honestidade, o item preguiça lá. Pode ser que tenha, não sei. Mas eu tenho a obrigação de alertar. É muito bom o crente ter horas de sono, sim, de descanso, de lazer. Claro. Mas tenha certo rigor, meu irmão, minha irmã, consigo mesmo, quanto a essa questão de preguiça. Coisas que dão trabalho. Eu poderia até abordar, que não vou, quero encerrar, a questão do prazer que isso dá, mas não vou nem falar. Eu quero só encerrar mostrando que parece que a paciência de Deus não é muito grande com o descansado, não. Provérbios 6, 6 a 11, diz assim: Provérbios 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. De novo a ideia de preguiça e sabedoria e tolice juntos, está vendo? De novo, terceira vez na Bíblia. Considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão. Na saga ou na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, conforme já li em outra passagem antes. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Que Deus nos ajude a combater qualquer resquício de preguiça que exista em nossa vida e da inveja, como já dedicamos metade da pregação para isto. Sejamos crentes mais perfeitos em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a vivê-la. Em nome de Cristo. Amém.